Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal Chá de Filosofia. Eu sou Célio Trindade e este é o curso básico de filosofia para caminhoneiro. Pegue o seu chá e venha com a gente. Você que é caminhoneiro, ou você que não é caminhoneiro, mas deseja ser, ou você que não é caminhoneiro e não deseja ser, esse curso é para você. Quer dizer, esse curso é para qualquer um. E vou falar nesse curso um pouco daquilo que a minha cachola pensa sobre filosofia. Bom, primeira coisa que eu tenho para falar na aula 1 sobre filosofia. Quando a gente começa a estudar uma ciência, a primeira pergunta que a gente faz é: o que eu vou aprender quando eu vou aprender tal coisa? Ou seja, o que eu vou aprender quando eu vou aprender filosofia? O que eu aprendo quando eu estudo biologia? O que eu aprendo quando eu estudo física? O que eu aprendo quando eu estudo direito? Então, cada coisa que você estuda, você vai aprender alguma coisa. E o que eu aprendo quando eu aprendo filosofia? Para responder isso, eu vou contar uma historinha que é minha, né? Uma história pessoal. Quando eu estava na 7ª série, a gente estava lendo um livro para aula de português, um livro do Quincas Borba, do Machado de Assis, um trecho do livro, e nesse livro fala da palavra filosofia, porque o Quincas Borba, se você quem não leu o livro, leia, é um filósofo, ele tem uma filosofia que no livro ele explicita. E então aparece a palavra filósofo. E um colega da sala de aula pergunta para a professora o que é um filósofo, o que é uma filosofia. Lembrando que naquela época a gente era tudo jovem, entrando na adolescência e não sabia. Muitos não tinham ouvido essa palavra. A professora, como é que a professora ia responder uma pergunta tão complexa para uma turma de 7ª série? Na hora ela simplesmente olhou assim para onde eu estava e disse: filósofo é uma pessoa que, por exemplo, sabe de tudo. Que, por exemplo, olha para esse jovem aqui e sabe tudo da vida dele. Foi assim que eu decidi fazer filosofia, porque eu queria saber de tudo da vida das pessoas, saber de tudo, olhar para o mundo, olhar para as pessoas e saber sobre a vida das pessoas. Porém, quando a gente vai estudar filosofia, ler os filósofos, um dos filósofos primeiros que a gente encontra lá na Grécia Antiga é o nosso camarada Sócrates, marido da Xantipa. É Xantipa o nome da mulher dele? Acho que é. Bom, o velho Sócrates tinha uma frase clássica dele sobre filosofia que é: só sei que nada sei. Ou seja, a professora diz que o filósofo é aquele que sabe de tudo. O Sócrates diz que o filósofo é aquele que não sabe de nada. O que sabe a filosofia? Olha, sem entrar em detalhes de análise dessas duas frases, o fato é que as duas podem estar corretas se a gente pensar da seguinte maneira. Quando Sócrates diz que ele não sabe de nada, na verdade ele pode estar querendo dizer que ele ainda não se considera o dono da verdade. Ele quer dizer que o filósofo não é aquele que é dono de nenhuma verdade, que vai dizer para o mundo a verdade. O filósofo é aquele que está sempre em busca de conhecer. Para você estar em busca, você tem que querer o conhecimento, desejar. Você não pode se sentir dono e de posse do conhecimento. Você tem que ser aquele sempre que duvida, ou seja, todo conhecimento que você tem, você acha que tem algo a mais para conhecer e que você não conhece tudo. Você está sempre em busca. Quando a professora, minha professora da 7ª série, diz que o filósofo é o que sabe de tudo, na verdade ela quer dizer que o filósofo é aquele que se preocupa com todos os aspectos da vida. Ou seja, ele não tem um objeto específico, como tem as ciências. Tudo entra na formulação do filósofo. Quer dizer que a filosofia é uma mistura de tudo? Também não, porque ela tem um olhar diferenciado para essas coisas. Por isso que é tão difícil falar o que é filosofia, porque falar de filosofia, na verdade, é falar desse olhar diferenciado para as coisas. Bom, mas eu tenho uma ideia. Para mim, o objeto da filosofia são as perguntas. Como assim? Olha só, uma pergunta clássica do tipo: por que vivemos? Por que o ser humano existe, uma vez que ele poderia não existir? Eu diria que uma ciência ou uma religião tentaria responder essa pergunta.
E a filosofia olharia para essa pergunta e colocaria para a condição de responder essas perguntas, outras perguntas do tipo, vamos botar em linguagem popular. A filosofia perguntaria, quem é você para fazer essa pergunta? Ou seja, que autoridade eu tenho para fazer a pergunta de por que existimos? Quem é o ser humano que se faz essa pergunta? Os animais não se fazem essa pergunta. O que o ser humano tem que ele faz essa pergunta? O que ele quer com essa pergunta? Ou seja, quais são as condições que existem na realidade que fez com que o ser humano fizesse essa pergunta? Então, quando eu estou discutindo isso, eu estou discutindo a pergunta em si. Por que o ser humano faz perguntas? Que autoridade eu tenho que ter para fazer determinadas perguntas? Como eu vou decidir qual a melhor resposta para determinadas perguntas? Enfim, uma série de coisas que faz a indagação, a pergunta, a matéria-prima da filosofia. A ética discute, por exemplo, se ajudar uma velhinha a atravessar a rua é mais ético do que, por exemplo, roubar o celular de uma pessoa, furtar o celular de uma pessoa. A filosofia, ela vai perguntar por que a gente está se preocupando com a questão da ética, qual a importância disso? Por que é importante para o ser humano se perguntar quais são as atitudes éticas e outras que não são? Por que ajudar a velhinha a atravessar a rua é mais ético do que furtar um celular? Qual é o bem que isso vai trazer? E o que é o bem? Tudo vai virar pergunta na mão de um filósofo. Lógico, no fundo, quando você pergunta sobre a pergunta, você também está colocando horizontes para as respostas. Você está chegando cada vez mais perto de uma resposta, cada vez que você pergunta cada vez mais. Essa resposta que a filosofia procura, ela está num lugar muito além do que está aí. Foi assim que a filosofia nasceu, quando os filósofos começaram a perceber que o que está aqui, o mundo real, ele tem coisas por trás, muito mais coisas que pode sonhar a nossa vã filosofia. E é isso que a filosofia trabalha. Bom, esse curso de filosofia é um curso assim, pequenas pitadas e reflexões sobre a filosofia que a gente pretende ir compartilhando com vocês ao longo do tempo. Então continue aí, se inscreva no nosso canal Chá de Filosofia e logo a gente vai ter mais vídeos aí do curso de filosofia básico para caminhoneiros. Muito obrigado, um beijo a todos.